Vamos dar início então, Luiz? Para quem não me conhece, quem está chegando aí do perfil do Luiz Olivieri, eu sou Raiza Pina e esse projeto se propõe a entrevistar artistas e curadores de Brasília nesse momento de isolamento, né? Já que a gente está com espaços culturais, museus, galerias fechados e é também um objetivo levar a palavra da salvação da arte aí para os lares necessitados. Além de comemorar o aniversário da nossa querida Brasília, que completa 60 anos na próxima terça-feira. Hoje eu tenho a honra de entrevistar esse artista que eu admiro tanto, que é o Luiz Olivieri. Muito obrigada por aceitar o convite, Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado, Raiza. Fico muito feliz pelo convite. Fazendo uma breve apresentação do Luiz, Luiz Olivieri nasceu em Brasília, se formou em artes visuais, é mestre em poéticas contemporâneas e atualmente está no doutorado em deslocamentos e espacialidades pelo Instituto de Artes da UNB. Artista e pesquisador e professor também, é integrante do grupo de pesquisa Vagamundo, Poéticas Nômades, e seu trabalho inclui sons, videoarte e escultura. Ele tem um currículo extenso em exposições coletivas e individual. Em 2018 foi indicado ao Prêmio Pipa de Arte Contemporânea, que é um dos mais importantes do país. Músico desde criança, Luiz Olivieri também coleciona um prêmio Kikito de melhor trilha sonora. Na conversa de hoje nós vamos falar sobre som, escuta, pesquisa poética, política e o que mais couber nesses 30 minutos que sempre estouram. E dessa vez vou tentar não fazer com que o Instagram derrube depois de uma hora, né? A gente vai reservar aí os minutos finais para para perguntas de quem está participando. Então, se você está entrando aí, pode mandar sua pergunta, eu vou catando aqui que no final o Luiz responde. Para começar, né, a pergunta de praxe, Luiz, como é que tem sido esse momento de isolamento social para você? Raiza, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está aqui no bate-papo. É uma honra estar aqui dividindo isso com vocês. Eu queria muito falar para vocês da minha pesquisa, da pesquisa que eu estou desenvolvendo no UNB sobre som e escuta lá no doutorado. E aí surgiu a oportunidade e quem sabe eu dei sequência nisso, intensificando e falando mais dos temas que a gente vai falar aqui numa outra oportunidade. Então, eu já de cara já agradeço bastante essa oportunidade e fiquem à vontade para perguntar. Bem, eu estou aqui na quarentena, nós e 4 bilhões de pessoas estamos passando por isso. Então, aconteceu de eu vir aqui para casa da minha mãe, dos meus pais, e é onde também eu tenho meu estúdio. Eu estou falando aqui de dentro do estúdio, é onde eu mixo as músicas, é onde eu testo, faço mais barulho aqui, porque sempre que a gente faz barulho a gente incomoda alguém, não tem jeito. Então, ainda eu mais tô em Brasília, aqui né, que existe uma lei do silêncio. Desculpa te interromper. Pois é, ainda mais em Brasília que você não pode fazer barulho nenhum. Até essa lei do silêncio não é. A gente tem que pensar muito sobre isso, porque não é simplesmente você multar um bar e exigir dele um tratamento acústico. Gente, um tratamento acústico é uma coisa extremamente complexa, exige um projeto acústico caríssimo, materiais caríssimos. Então seria mais, assim, mais razoável se o governo orientasse os empresários a fazer esse projeto, financiando esse projeto acústico. Não é simplesmente aplicar uma multa. Né? Mas então sempre que você faz Rogério Duprá, o grande arranjador brasileiro, sempre falava isso. Você vai fazer música, você vai incomodar alguém. Né? Você vai fazer barulho, você vai incomodar alguém. Então aqui nesse estúdio é meu cafofinho, onde eu posso fazer mais barulho. Vocês estão escutando bem por causa da chuva, que aqui está chovendo? A gente não escuta nada da E, chuva. Não estou escutando nada de chuva. tá. Então, o que eu percebi nessa quarentena, esse fato de estar todo mundo vivendo uma situação parecida, dá uma horizontalidade nas relações um pouco diferente. Então, conversas que a gente está tendo por videochamada, as reuniões por videochamada, isso tudo traz um detalhe técnico, que essa coisa que pode acabar a qualquer momento, a conversa pode cair, e a gente fica escutando os outros com fone de ouvido. Então, é uma escuta diferente.
a gente tem que estar mais atento para que a gente possa escutar. A qualidade do som não é a melhor possível, não é a mesma da gente estar falando com a pessoa. Então tem essa diferença que eu percebi que traz essa delicadeza para a escuta, essa coisa de você não poder atropelar o outro, sabe? Quando um está falando, você tem que esperar o outro falar para você poder falar, senão a ligação, a conexão acaba. Então, acho que essa horizontalidade traz muito isso. Outra coisa que eu percebi é a quantidade de vídeos que a gente recebe de pessoas fazendo música dentro de casa, dançando dentro de casa, né? E esses vídeos, eles trazem muito essa esperança de vida, né? O som está muito ligado à vida. O que tem som tem vida. O que não tem som não tem vida. Então, essa esperança vem muito por meio do som, desses músicos que estão tocando dentro de casa, nas varandas, os bailarinos que estão dançando dentro de casa. Então, não é à toa que a gente recebe tanto isso. Então, isso foi uma breve análise que eu percebi nesses dias que a gente está passando por isso. E eu estou aproveitando para produzir. Eu estou aqui, eu anotei muita coisa nos últimos 2 anos dentro da escola. Então, eu tenho aproveitado para produzir esses trabalhos agora, nesse momento, a partir dessas anotações que eu fiz. E você está saindo de casa? Não, está ficando confinado mesmo? E a concentração, pelo que você está falando, também a concentração está ótima, né? Não foi afetado pela, pela fixação de acompanhar os avanços da pandemia. Não, eu acho que surtar um pouquinho, todo mundo surtou, né? Assim, eu tive momentos assim, eu tive momentos que eu assim, dei uma desesperada, mas na verdade agora eu tô mais tranquilo e tô conseguindo me concentrar assim para produzir. É, tenho feito muitos trabalhos, agora eu tô testando esse alto-falante grande, vou mostrar para vocês. Enfim, tô abrindo aqui uns alto-falantes que eu tinha. Enfim, eu vou fazer uma exposição que chama Extra Classe, que é uma exposição que vai tratar dos sons da escola, porque eu também sou professor. E a exposição tem curadoria da Renata Zambuja e tem a Que produção do entrou, Fernando inclusive, Luiz. Renata Zambuja está aí. Ah, oi, Renata, tá aí. Então tem produção do Fernando Luiz e da Roberta Senda. E ela vai ser agora, quando terminar essa quarentena, imagino que vai ser logo. Então, estou produzindo esses trabalhos da exposição Extra Classe agora. Ótimo. E Luiz, o som no seu trabalho, ele é uma questão muito central, né? Gostaria de te perguntar por que que a escuta e o som são elementos importantes na sua produção. Ótimo. Eu ligo a escuta como um aprendizado. Né? Eu identifico, desde sempre a humanidade, a meu ver, entende a escuta como um aprendizado. Se a gente pegar um dos textos mais antigos, que é o Seboyer, foi escrito pelo Amenemopê, no século X a.C., ou seja, há 12 mil anos, é um texto escrito em 30 capítulos, e ele começa falando assim: dê ouvidos, escute. É a primeira frase do texto. E no capítulo 30, ele vai falar o seguinte: se você escutar, você pode se tornar um professor. Ele começa falando de ouvidos, e no final, se você escutar, você se torna um professor. Então é incrível você pensar que há 12 mil anos, né, assim, um texto do Antigo Egito, como é que você vai imaginar que as pessoas já sabiam que a escuta tem esse poder de você aprender por meio, tanto por mesma vez. E aí você vai pegar também os Yanomami, né, por exemplo, que escutam a floresta. Né, assim, por que a gente não cuida da floresta? Porque a gente não escuta a floresta. E como eu falei, o que tem som tem vida. E o que não tem vida não tem som. Então, se você escuta a floresta, se você aprende por meio desses sons, assim, seus maiores ensinamentos por meio da floresta, você vai cuidar. Então, assim, o som está muito ligado ao aprendizado para mim. E à invenção também. Porque a escuta, ela é pura invenção. Ela é pura invenção. Não essa escuta que vai no limite da palavra, de você compreender o assunto. Mas você se aprofundar mais na escuta, ela é completamente filosófica. Então isso me interessa muito, me interessa como artista, como professor em sala de aula, como provocação para os meus alunos. Isso é muito bonito que você É fala isso. de saber dessa referência, né? A partir da escuta você pode se tornar professor. Eu sempre achei isso também. Eu sempre achei que os melhores professores são muito os que estão abertos a ouvir, os que recebem, né? Que a gente tem tantas experiências de professores que às vezes se colocam nessa hierarquia acadêmica
que eu acho que é muito falha, na verdade, né? Que todo mundo ali, o bom de ser professor é de você compreender que você é sempre estudante, né? Sempre um aprendiz de tudo e você aprende muito com os alunos. Muito bonito isso. Queria saber como que você consegue fazer esse trabalho no som sem tirar os pés da plasticidade, né? Porque você é um artista plástico, mas traz a questão do som como obra de arte plástica. A plasticidade é um assunto muito importante e é uma coisa que eu aprendi muito nas artes visuais e é um dos meus maiores desafios, né? Então, assim, às vezes eu gravo um som, anoto um som, mas para dar materialidade nisso é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça de materiais, porque aquele som que eu escutei, ele nunca vai poder ser escutado por ninguém. É impossível você transpor uma escuta minha para você. Cada um escuta do seu jeito, né? Então, como é que eu vou provocar novas escutas com os trabalhos? Então, essa plasticidade vem muito para dar pistas para o ouvinte de como escutar, como provocar escutas, novas escutas, né? A plasticidade está muito vinculada a isso. Você viu aquele filme do Cildo Meirelles. o Rio, do Cildo, exatamente, o Rio Ir, né? Que ele, no final das contas, ele grava um monte de águas do Brasil. É um filme recente, ele grava um monte de águas do Brasil, de rios, de cachoeiras, de chuva, de cano de descarga, né? E grava também as pessoas rindo. E aí, no As final, ele dá gargalhadas. faz uma gargalhadas. E no final aquilo vira uma instalação, vira o filme, que é o documentário que a documentarista fez, mas vira também um vinil com dois lados. Um lado é gargalhadas e no outro lado é o som dos rios, né? Então é esse palíndrome que é rio ou ir, né? Ouvir o rio. E aí no final ele transformou isso numa instalação muito plástica. Vocês podem achar pelo Itaú Cultural, é incrível a instalação que ele fez. Então essa plasticidade exige um cuidado muito grande para que se torne uma arte sonora. Não é simplesmente a gravação em si. E você trazendo esse filme, eu achei muita coincidência, assim, de ter assistido de repente Zapeando na televisão, tá passando o documentário do Cildo Meirelles fazendo essa captação de vários sons. E aí me chamou a atenção muito a forma como ele capta esses sons, né? Que para cada som, ele captar o som de uma nascente, de uma água nascendo, o som da pororoca, tem cada momento tem um microfone específico e um microfone muito curioso. E aí eu queria saber de você como que você faz essa captação do som, né? Acho que você faz o seu próprio microfone, você mostrou aí, né, um som também todo que você ia falar destruiu, olha, desconstruiu ali para poder trabalhar com ele. Como que você faz essa captação? Eu faço diversos tipos de captação, eu uso microfones tradicionais e microfones mais experimentais. Inclusive na escola também eu faço isso com os alunos, então a gente constrói alguns microfones, eu levo alguns microfones para os alunos, e é interessante porque cada microfone vai gravar de um jeito, né? Então, por exemplo, o microfone esse tradicional do show chama cardioide, que é um microfone menos sensível. Então você pode dar um gritão nele lá que tudo bem. E tem microfones mais sensíveis, tem o microfone direcional do cinema, que é o boom. E é interessante a gente pensar que a gente também pode escutar assim com os nossos ouvidos e com o nosso corpo. A gente pode imaginar que a gente vai ouvir mais de perto, ou usar um microfone de lapela e ouvir mais de pertinho, ou um microfone direcional, e até microfones mais experimentais. Imaginar que a gente dá para ouvir o calor, dá para ouvir a luz, né? É tudo uma questão de imaginação. Na sala de aula é mais difícil porque a gente não tem essa tecnologia, né? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho estimulado os alunos a gravarem o som anotando, grafando, né? Então, assim, eu chamo de grafar, gravar. Então, eles vão anotar, gravar os sons com as anotações de sons. E essas anotações de sons eu chamo de palavras pulso. O que é a palavra pulso? É justamente para mostrar que tem vida dentro da sala de aula. Sabe? Que tem vida, existe vida na escola, existe gente pulsando dentro da escola. Então, as palavras pulsos vêm muito para contradizer essa ideia de uma escola silenciosa, de uma escola completamente disciplinada. A palavra pulso vem muito para trazer essa vida por meio das anotações de sons e os relatos sonoros dos estudantes.